Deus, tu bem sabes o que sinto. Vem aliviar minha dor. Deus, se estou sendo provado, mas a minha fé acabou. Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer. Vem enxugar meu pranto. Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer. Vem enxugar meu pranto. Só mais uma lágrima, só mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima, só mais uma lágrima. É forte esta luta, é como a fúria do vento vem me sufocar. Socorro, Senhor. Só mais uma lágrima tem pra chorar. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Agradeço a oportunidade. Bênção de Deus. Também quero passar a oportunidade para as irmãs Silva, que vai estar louvando ao Senhor essa noite. Amém! Aleluia! As irmãs Silva, com a oportunidade. Glória a Deus! Após das irmãs Silva, o grupo Cristo e a Resposta já se prepara para estar louvando ao Senhor. Eu saldo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus, amém? Feliz, contente por conhecer mais um povo que vai fazer parte do reino de Deus, né? Glória a Deus! Eu também saldo o irmão com a paz do Senhor, amém? Nós somos da Catedral da Família lá de Bombinhas. E primeiro eu agradeço a Deus, segundo a irmã Nancy, tá? Que Deus venha te recompensar. Eu creio que Deus vai falar no coração de vocês nessa noite, amém? Maravilha de Deus! Aleluia, Jesus. É para ti, meu Senhor. Glória a Deus! Vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo seu caminho. O crente chora, o crente ora, ao ouvir a voz divina da mensagem que é pregada, como água cristalina, e o poder de Deus invade na igreja e nos obreiros, até as crianças choram diante do Deus verdadeiro, e o inferno fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir as mãos de
sinal de grande avivamento. Seja batizada agora, já chegou o seu momento. E o poder de Deus invade na igreja e nos obreiros. Até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. E o poder de Deus invade na igreja e nos obreiros. Até as crianças choram diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir, tem Jesus morando nela, tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que era um dia foi tapera. Tem Jesus morando nela, tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que era um dia foi tapera. Quem viu a minha vida no passado, hoje está admirado como foi que ela mudou. Eu era casa velha abandonada, parede suja e rasgada, o inquilino era o invasor. Não tinha água nem energia, me faltava alegria, triste só a luz de vela. Mas Jesus expulsou o invasor, a tapera reformou, fez minha mansão tão bela. Pôs energia e apagou a luz da vela. Essa casa tão alegre tem Jesus morando nela. Tem Jesus morando nela, tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que era um dia foi tapera. Tem Jesus morando nela, tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que era um dia foi tapera. Quem olha
Você aí desse jeito, todo cheio de defeito, olha e não consegue ver. Esquece que por trás desse canto é casa do Espírito Santo, Deus quem escolheu você. Semblante triste, coração dilacerado, sofrendo abandonado, mas Jesus tem solução. Jesus expulsa todo o mal que está aí, hoje pode conseguir não ser tapera abandonada. Esqueça tudo e convide o Salvador. Abre a porta dessa casa, deixa Jesus ser morador. Tem Jesus morando nela, tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que era um dia foi da fera. Tem Jesus morando nela, tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que era um dia foi da fera. Tem Jesus morando nela, tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que era um dia foi da fera. Tem Jesus morando nela, tem Jesus morando nela. Quem vê essa casa tão linda, quem olha não imagina que um dia foi da fera. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus. Vamos ouvir o grupo Cristian Resposta. Ei! Irmão com a paz de Jesus. Amém? Ei! Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia!
Glória a Deus, aleluia, bênção de Deus. Meus irmãos, também quero ceder a oportunidade para trazer uma breve saudação ao jovem Luiz Arthur. Trazendo uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações nessa noite. Glória a Deus. Ei, Jesus! Ei! Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Ei! Agradeço a oportunidade, primeiramente, ao meu Deus, que me concede falar mais uma vez do Santo Evangelho. Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia, Jesus. Saudação. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias rapidamente no livro segundo escreveu João, capítulo de número 9. Versos de 1 a 3. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados do pai dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados do pai dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Queridos irmãos, no tempo a qual Jesus estava, havia uma crença pregada por alguns rabis de que os filhos, a sua descendência, herdaria o pecado de seus pais. Então, este menino, ele era julgado pela sociedade. Este menino trazia desonra aos seus pais. Os seus pais eram vistos como pecadores diante da sociedade, porque as pessoas olhavam e diziam: pecadores, o filho nasceu em pecado, é por isso que está assim. Mas Jesus olhará para a situação, olhará para os discípulos que estão julgando e falará: não, 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 ele não está assim por causa de pecado, é para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Quando todos se desprezavam, quando todos olhavam para você e falaram: por que ele está tão triste? Por que ela está tão mal? O que será que ela fez? Ela está colhendo? Mas Jesus olha para aquilo que a sociedade despreza e diz: não, não, é para que a minha glória se manifestasse na vida dela. E Jesus pegará o barro, cuspirá na terra, fará barro, passará nos olhos dele e dirá: vai ao tanque de Siloé, lave os seus olhos e você estará curado. Na criação, Deus usa o barro para fazer o homem. Jesus usa o barro para trazer a cura ao menino. O menino vai então, lava os seus olhos e é curado. E aquelas pessoas que o julgavam e falavam: pecador, que está pedindo esmola, como que agora você está vendo? Porque a crença é clara, não tem como você ver de novo. Você é pecador. Levem ele para os sacerdotes, levem ele para os rabis da sinagoga. Vamos resolver essa situação. Quando ele chegou lá, eles começaram a fazer perguntas: mas como você está vendo, o que aconteceu? E ele explicou a situação. E os rabis de determinada sinagoga determinaram: aqueles que defendem a Jesus não podem vir aqui. Ainda mais você, um impuro. Como você está vendo? E ele vai explicar, se os irmãos lerem ao decorrer da passagem do capítulo 9, que ele vai explicar. E eles falaram: não tem como um homem pecador fazer milagres como este. Não tem como alguém que não veio de Deus fazer isso. E aí o menino que era cego disse, ele entrou na lógica deles e disse: bom, vocês estão dizendo que ele é pecador. Se ele é pecador, eu não sei. Mas eu era cego. E agora eu vejo. Ele pega o milagre e não abre mão. Não foi só a cegueira física, mas a espiritual. Porque não foi qualquer homem que tocou nele, mas foi o Filho do Deus vivo. Não foi qualquer homem que tocou em você. Não pense aqui que foi qualquer homem que chegou em você.
foi o Espírito Santo de Deus. Amém! Glória! E ele sabia da situação, que se continuasse defendendo seria expulso. Meu Deus. E os fariseus, por não acreditarem nele, chamam os pais. Pais, venham aqui. Este menino é mesmo aquele que era cego? Ele é filho de vocês, como ele diz? Sim, ele é o nosso filho. E ele nasceu cego. Os pais haviam recebido a bênção. Ele havia recebido a bênção. Há dois personagens aqui que vão receber a bênção. Só que um reconhece Jesus, o outro não. Meu Deus. Porque ele dirá, os pais dirão o seguinte: ele é o nosso filho e ele era cego. Mas a causa, perguntem a ele, porque ele saberá responder a vocês. E a sequência está escrito assim: os pais responderam isso porque sabiam que quem defendesse Jesus seria expulso da sinagoga. Oh, meu Deus. Os fariseus estão contra o menino. As pessoas estão contra o menino. Os pais estão contra o menino. Mas o menino insiste. Ele me tocou. Eu era cego. Eu era desprezado. Oh, glória. Não foi qualquer um. Amém, aleluia. E Jesus dirá em Mateus 10:37: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Meu Deus. Quem encontra a sua vida a perderá, mas quem perde a vida por mim a achará. O menino estava dizendo: ainda que meus pais estejam contra mim, ainda que meus amigos estejam contra mim, ainda que os fariseus estejam contra mim, e eu não posso entrar aqui, eu não abro mão de Jesus. Eu carrego a minha coroa, eu carrego as minhas batalhas, eu carrego as adversidades, mas eu não abro mão de Jesus. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele se manteve fiel. E os fariseus vão falar: ah, é, então é esse, você está defendendo Jesus? Suma daqui. E o expulsaram. Mas como aqueles que o obedecem, aqueles que o amam acima de tudo, são dignos dele, a sequência será o seguinte: Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Jesus entendeu: se o expulsaram da sinagoga, quer dizer que ele me defendeu. Foi procurá-lo. Quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus disse: você já ouviu. É ele quem está falando com você. Aleluia. Eu creio, Senhor, disse o homem. E se ajoelhou diante dele. Então Jesus lhe afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. A salvação veio com a obediência. A vitória dele veio com a persistência dele na fé em Jesus. Meu querido, Jesus voltará. Isso é uma certeza. É a nossa esperança. Fique firme em Jesus. Ainda, talvez essa noite, que tudo esteja contra você, que todos olhem e digam: não merece, pecador, não serve, mentiroso. Defenda Jesus. Ande com Jesus. Amém. Fale com Jesus. Que a vitória virá. Amém. Verdade, em nome de Jesus. Também já quero passar a direção, o Pai Goelô, vai estar fazendo as apresentações, aqueles que nos dão a honra de estar conosco hoje. Deus viu. Amados, paz do Senhor, mais uma vez. Amém. Foi convidado para estar aqui conosco de Camboriú, pastor Claudelino e a esposa Hélida. Quem não conhece o pastor Claudelino? Pastor Claudino. Amém. Presbítero. É. Já decretei pastor. Receba a vez. Presbítero Osias com a sua esposa Roseli. Amém.
E o presbítero José, irmão José, que bênção. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Está conosco também, que é o preletor desta noite, o nosso vice-prefeito muito querido, o presbítero Ailton Nequel. Eita, glória de Deus, ele vai trazer a palavra para nós nesta noite, amém? Está conosco também o nosso pastor ali na minha praia, né? O pastor Medeiros. Presbítero Valdir. Glória a Deus. Está conosco. E todos vocês são convidados especiais que eu convidei para estarem aqui conosco, amém? Você que é evangélico, você que não é evangélico, é um prazer ter vocês aqui conosco. Sinta-se bem no nosso meio. E eu vou passar a direção novamente para o nosso irmão. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. É uma honra ter os irmãos conosco. Também estou fazendo menção do nosso presbítero Gisel, que é o líder da nossa mocidade da nossa congregação, junto da sua irmã Sandra. Deus abençoe toda a mocidade da minha praia. Venho em peso hoje, em nome de Jesus. Já quero passar por dado para a família Silva, que vai estar louvando ao Senhor. Glória a Deus! Eu creio, Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Qual, Isaías 44? Isaías Bem 44? frio, né? O povo está bem quietinho, mas o Senhor fala no silêncio, viu? Tá bom. É no silêncio que Ele fala nos nossos corações. Gostei muito da palavra do jovem, né? Os nossos pastores estão aí, né? Aleluia! Os pastores vão partindo e Deus vai dando outra turma aí para trabalhar, enquanto Ele não voltar, né? Os irmãos sabem por que nós temos nessa noite aqui? Vocês sabem? Porque Jesus ainda não voltou. A hora que Ele voltar não tem mais nada disso. Quem ficou, ficou, e quem subiu, subiu. Por isso que nós temos nessa noite aqui para adorar o nome santo do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com o título do hino, Isaías 44. O hino que nós vamos cantar está no livro de Isaías. Você que é um novo convertido, que ainda não entende muito, presta atenção aí. Aleluia! Paz do Senhor, amados irmãos. Nós, mais uma vez, estamos aqui para adorar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Que bom ver vocês de volta. E alguns não estavam quando nós estivemos aqui, mas sentimos honrado pela sua presença nessa noite, né? Os pastores que estão aqui na nossa retaguarda, irmão José Medeiro, um abraço, querido. Esses pastores que estão sempre junto orando por nós. Vamos louvar a Deus com o hino Isaías 44. Glória a Deus. Isaías 44 fala das escrituras. Não podemos adorar imagem de escultura. Não temas, ó Jacó, ó Israel, povo meu. Não vê que Deus de pedra abomina os olhos meus. Aleluia! O homem tira do monte, o céu
Mas o hino, a graça de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, peço que tu pode se colocar de pé. Já vamos passar para a palavra. Quero convidar o presbítero da noite, o presbítero Ailton, se já chega aqui. E também o presbítero Gesiel, que vai estar orando pelo servo de Deus essa noite. Eu creio, Jesus. Oh, meu Deus. Graça e paz de Jesus a todos os irmãos essa noite. Amém. Vamos orar. Deus faz presente aqui e tem uma palavra ao teu coração nessa noite. Amado eterno Deus, uma vez mais diante da tua presença estamos, Senhor, agradecidos porque já sentimos o mover do teu Espírito Santo entre nós, Senhor. Agora colocamos uma vez mais o teu servo em tuas mãos, para que o Senhor venha usar poderosamente em tuas mãos, ó Pai. Faz segundo o teu querer, Senhor. Usa poderosamente em tuas mãos, Pai. E que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua voz, Senhor, nessa noite. Faz tudo o que lhe apraz no nosso meio, Senhor. Pois é por esse motivo que aqui estamos, Senhor, em render a nossa gratidão e ouvir a tua voz, ó Pai. É o que pedimos e oramos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Noite maravilhosa, nos concede com frio. E Deus está aqui para falar com cada um de nós nessa noite. Sempre falo, nós crentes, irmãos, não podemos só ficar em quatro paredes pregando para crente, temos que sair. Jesus está tão perto de vir buscar a sua igreja e Deus quer despertar nós cada vez. Nós que servimos Ele, temos que se despertar cada vez mais para fazer a vontade do Senhor. Amém? Agradeço o convite da irmã Elô. Irmã Elô, falei para a irmã Elô, tantos pastores aqui abençoados que podiam trazer a palavra, mas cabe a Deus essa responsabilidade. Eu tremo, então é tão bom escutar a palavra do Senhor, né, pastor? Sentadinho ali, né? Quantas vezes eu vim aqui, eu ouvi a palavra do Senhor, mas hoje cabe a responsabilidade. Que Deus venha dar graça, sabedoria, e que Deus venha mover as águas nessa noite, nesse lugar, para a honra e glória dele. Aleluia. Agradeço a minha esposa Isabel, está aqui comigo, todos os irmãos, pastores, cantores, mas quantas vezes eu passava nessa rua aqui, amados irmãos, irmãs, e via essa casa aqui, que era uma outra amiga minha, e hoje é minha irmã aqui. Como que a gente imaginava que Deus ia salvar nesse lugar? Deus ia falar com nós nesse lugar, mas Deus sabia de todas as coisas bem antes de nós. Deus já sabia do que Ele estava preparando nesse lugar. Quantas almas já têm aceitado a Jesus aqui, amados irmãos? Quantas almas Jesus já tem restaurado nesse lugar? É para a honra e glória dele. Aleluia. Convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no Santo Evangelho segundo a João. No capítulo 1 em diante. Aleluia. Espírito Santo de Deus essa noite vai dar direção, vai falar com cada um de nós. Essa palavra Deus colocou em meu coração para que a gente possa nessa noite desfrutar e falar com cada um de vocês. Amada igreja, Deus me salvou em 2002. Eu entrava um crente por uma porta da minha casa e saía por outra. Nunca queria saber de crente na minha casa. Não tinha jeito de aceitar Jesus pela palavra, pelos louvores lindos que nessa noite aqui. Esses louvores de vocês, eu creio que quantas almas já se converteram, né? Essa honra e glória do Senhor. Aleluia. No Evangelho, segundo João, 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém? Amém. A igreja pode tomar seus assentos. Aleluia. O Santo de Deus, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Deus. Amada igreja, como eu bem falei, em 2002 eu aceitei Jesus dentro do hospital. Eu não tinha a palavra de Deus, nunca me falava para mim de Jesus, eu não aceitava, não tinha medo de aceitar. E num acidente em 2002,
eu fui parar no Hospital Santo Inês. Quem é de Camboriú, Balneário Camboriú, lembra do Santo Inês? Hoje deve ser um hospital particular, mas antes era SUS. E era SUS e particular também. Caindo lá, eu fraturei minhas duas pernas. Perna direita e perna esquerda. Fratura em joelho. Fraturas expostas nas duas pernas. Caí naquele hospital. Eu estou falando isso aqui, irmãos, para fortalecer a fé de vocês. E para falar para cada um de vocês, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem nessa noite. Para que vocês vejam a maneira que Deus trabalha em nossas vidas. Aleluia. E de uma maneira, se Deus tem um plano de salvação para conosco, de uma maneira ou de outra Ele vai te achar. Ele vai te encontrar. Seja pelo amor, seja pela dor, mas Ele vai tratar contigo. Aleluia, Espírito Santo de Deus maravilhoso. E eu naquele hospital, amados irmãos, eu era muita festa. A irmã Marisa está lá, me conhece bem, conhece hoje, congrega comigo. E naquele hospital, quando eu caí lá, fiquei 43 dias naquele hospital. Eu ganhava, na época, ganhava bem, Deus sempre me abençoou financeiramente, graças a Deus. Quando eu saía para os bailão, para as festas, eu tinha um monte de amigos. Onde eu ia, eles me seguiam, porque eu pagava tudo, eu patrocinava, né? Eu tinha dinheiro. E quando eu caí naquele hospital, amados irmãos, quem ia me visitar era minha mãe, meu irmão que já servia a Jesus, ia lá falar de Jesus para mim naquele hospital. Sumiram todos aqueles amigos que diziam que eram meus amigos, quando eu estava na festa com eles, nos bailes e jogos. Sumiram todos. Quem ficou era minha mãe, todos os dias lá me visitar, meu pai, meus irmãos, meu irmão Nilson, que hoje é um presbítero da igreja. Ia lá falar de Jesus para mim. Aleluia. E eu nada de aceitar Jesus. Dor. Muitas dores. Era no mês de fevereiro. Colocava o ventilador para refrescar. Não refrescava. Porque trazia, em vez de trazer o refresco, trazia aquele ar quente. Não tinha ar-condicionado no meu quarto. E eu ali, pelejando. E numa perna minha, na perna esquerda minha, deu infecção hospitalar. Fizeram uma raspagem, fizeram uma cirurgia e não passava aquela infecção. E Deus tratando comigo. Só que eu não percebia que era Deus me levando a eu sair crente de dentro daquele hospital. Aceitar Jesus e sair de lá crente. Aleluia. E chegou um certos dias que Deus começou a tratar comigo. E lá os irmãos faziam visita, levar a palavra para mim, mas o coração duro, que não tinha jeito de entrar uma palavra. Em um certo dia chegou o médico. O médico que cuidava de mim ia fazer minha cirurgia, mas enquanto não passava por uma infecção que você tem, eles não fazem cirurgia. Não tem nada de infecção no teu corpo. E ele falou para mim, me deu uma semana. Ele disse, Ailton, era dos Gaia, os médicos lá dos Gaia, que eram eles eram diretores também do hospital naquela época. Ele falou para mim, Ailton, tu tem uma semana para passar essa infecção da tua perna, senão eu sou obrigado a amputar, que não tem mais o que fazer. Os meus ossos do meu joelho já estavam cicatrizando tudo errado. Porque não podia fazer cirurgia. Eu disse, meu Deus, eu saí do meu quarto e eu me cobri. Me cobri o meu corpo todo. E comecei a chorar. Dizer, meu Deus, quem eu era. Eu trabalhava em construção civil. E quem era eu, meu Deus, para hoje estar que eu estou. E comecei a me humilhar a Deus. Comecei a chorar e humilhar a Deus. Eu disse, Senhor, se de hoje em diante tu entrar com providência na minha vida, Deus, eu vou para a tua casa, quero te servir, quero até teus caminhos, quero honrar o teu santo nome. Amados irmãos, naquele momento,
sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Da ponta de meus pés até meus fios de cabelo. Deus trouxe um refrigério. Eu não queria. Eu nunca tinha sentido na minha vida a presença de Deus que eu senti aquele dia. E Deus começou a trabalhar na minha vida naquele dia. E eu tinha as enfermeiras que todo dia vinham tirar sangue. Primeira hora da manhã eles vinham tirar sangue. E cada vez que eles tiravam, iam lá, levavam para o laboratório e traziam, tentar com infecção. E naquele dia que eu decidi servir a Jesus e aceitar Ele como meu Salvador, começou a cada dia a diminuir. E tinha um rapaz aqui de frente do meu quarto, tinha uma amputada da perna dele. Eu digo, meu Deus, amanhã depois de Jesus, se for o Senhor entrar com providência na minha vida, eu vou estar para esse rapaz. E eu não quero, Senhor. Mas a gente tinha coração para Deus naquele momento que o médico falou. E eu comecei a sentir o trabalhar de Deus na minha vida. Deus começou a trabalhar de uma maneira tão especial na minha vida. E no dia que era para fazer a cirurgia, que se eu não tivesse nada de infecção, eu ia entrar para a cirurgia. Ele ia fazer a cirurgia e ele ia ver o que podia fazer no meu joelho. E eu peguei, e quando chegou na quinta-feira, no último dia que o médico tinha dado para mim, as enfermeiras fizeram o exame e chegaram para mim, Ailton, tu não tem mais nada de infecção. Eu falei, comecei a me pegar com Deus, me pegar com Deus, de Deus. Jesus é bom. Quanto tu és maravilhoso. Quanto tu és maravilhoso, comecei a agradecer a Deus, sentir a presença de Deus e glorificar o nome do Senhor. Amém. O médico fez a cirurgia, eu fiquei. A minha perna deixou, ainda depois que eu me saí da cirurgia, que passou a anestesia, ele deixou um raio bem pequenininho assim, do lado do meu travesseiro. E depois que eu voltei, comecei a conversar com as enfermeiras, eu olhei o meu joelho, ele fez um trabalho que eu creio que era a mão de Deus, que eu perdi a metade da patela, ela esmiuçou, eu fiquei com a metade da patela, mas ele conseguiu ajeitar e arrumar. Isso agora se torça para que não tenha infecção, se tem infecção, não sei o que eu vou fazer. E a outra perna direita, que eu tirei em dois lugares, platina até hoje, cicatrizou, eu nem vi que estava lá dentro do próprio hospital. E a outra era o trabalho, mas Deus me tratando. E eu comecei a glorificar a Deus, saí lá do hospital de alta e voltei, a minha perna não dobrava. Saí de lá, mas crente mesmo, dia para o tipo de oração da semana, eu estava junto com elas. Tinha uma campanha de oração na igreja, eu estava com elas. Eu não tinha, naquela época eu não tinha carro, eu ia a pé para a igreja. Era aquele crente, a música mais linda do mundo, aleluia. Deus trabalhando, Deus fazendo promessa na minha vida. Orei, mas um tempo com as irmãs, Deus me deu uma esposa maravilhosa, não podia ter filhos, Deus deu 4 filhos. Glória a Deus, aleluia. Deus preparou uma esposa maravilhosa na minha vida. Irmãos, Deus quando quer tratar contigo e quer te levar para o céu, se prepare, que ele é tremendo. Eu ia e a minha perna esquerda, ela não dobrava, não conseguia dobrar, eu fazia fisioterapia, fiz um ano de fisioterapia, ela não dobrava. E a patela grudou, eu na cirurgia. Aí um dia eu fui lá com o médico, assim, a minha perna fica assim, e eu ia orar, eu chegava no banco, ia orar, eu dobrava a perna direita e a esquerda, eu jogava ela para trás, eu não conseguia dobrar a perna esquerda para orar. Eu disse, Deus, eu quero orar, mas quero orar com os 2 joelhos no chão. Glória a Deus. Aí um dia eu cheguei lá, o médico falou para mim assim, eu posso fazer um creque da tua perna. Falou bem assim para mim, você é um creque, a tua patela está grudada, se não desgrudar a tua patela, tu vai conseguir dobrar a tua perna. Eu disse, então, o que daí em particular, mas eu faço em particular. Daí eu estava encostado, estava recebendo um dinheirinho, naquela época eu trabalhava carteira assinada. Aí eu já tinha um dinheiro, daí ele falou, tu me dá metade
metade do valor, o resto eu faço um cheque pra você. Minha finada mãe tinha cheque. Daí eu falei pra ela, não, vai lá e faz. Daí eu fui, cheguei numa segunda-feira aqui, você vai fazer lá metade agora e a metade com 30 dias. O senhor faz? Faço, pode trazer aqui. Se eu trazer segunda-feira, quando o senhor vai fazer? Eu disse, não, quinta-feira a gente já faz a cirurgia. Daí eu peguei, levei e ele fez a cirurgia. Irmãos, ali em dia começou a dobrar minha perna. Eu chego na igreja quando eu vou orar, eu me lembro dos milagres que Deus fez na minha vida. Eu louvo a Deus, eu agradeço o nome do Senhor a todos os dias na minha vida, porque Deus é fiel, amado. Deus é fiel por cada um de nós. Você que está aqui nessa noite, quantos milagres Deus fez na tua vida? Há um certo tempo Deus me curou da coluna. O pregador Danilo, ele deve ser de Camboriú, pastor Danilo, estava pregando no Perequê Praia. Eu não falava para ninguém, eu dirigia meu carro, não conseguia desembriagar meu carro, por causa da minha coluna. E um dia eu cheguei na igreja e ele chamou, veio uma frente que quer receber uma cura. Eu peguei e fui para frente, ele orou e depois que ele orou, ele me chamou para cima. Ei, Deus hoje vai te curar da tua coluna. Existem dias que você não consegue nem embriagar teu carro. Eu não falava para ninguém, mas Deus sabia. Aleluia. E Deus me curou da minha coluna até hoje. Aleluia. Espírito Santo de Deus, desde que eu falo desse Deus, nessa noite, nesse lugar. Ele é tremendo, ele faz acontecer as coisas. Aleluia. Espírito Santo de Deus maravilhoso. Aleluia! Nessa noite eu quero trazer uma palavra simples, uma palavra de humildade. Acho que vai penetrar no teu coração nessa noite. Aleluia! Aleluia! Como nós falamos, lemos no Santo Evangelho de João, onde fala de João Batista, aleluia, que estava preparando a vida do Salvador. Espírito Santo, a humildade daquele homem, irmãos. A humildade daquele homem. Jesus mesmo testificou que nascido de mulher não tinha um como João Batista. Aleluia. Espírito Santo de Deus maravilhoso. Homem que se preparou no deserto. Aleluia. Se alimentando de gafanhotos, se alimentando de mel silvestre, consagrando a Deus, preparando o caminho para Jesus vir. Aleluia. Espírito Santo de Deus maravilhoso. Aleluia. Quando Zacarias recebe essa palavra, recebe o anjo do Senhor, quando chegou e falou que ia ter filhos, ele foi incrédulo. Aleluia. E por ele ser incrédulo naquele momento, ele ficou mudo. Aleluia. E foi falar depois que nasceu João Batista, que eu não acreditava. Aleluia. Espírito Santo de Deus maravilhoso. Uma pessoa humilde, uma pessoa que cheia do Espírito Santo. Aleluia. Ele mesmo falava que ele não é nem para desatar as sandálias dos pés de Jesus. A humildade que ele tinha, esse homem. Aleluia. E veio para testificar de Jesus Cristo, preparar o caminho para Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, nessa noite Deus está falando com cada um de nós. Eu creio, Deus. Você que não aceitou a Jesus, esse Deus maravilhoso, que faz maravilhas em nosso meio, que faz maravilha na vida daquele que serve, aquele que vem na sua palavra. Aleluia. Nessa noite Ele está aqui para falar com cada um de vocês, cada um de nós. Espírito Santo de Deus maravilhoso, Deus de poder e glória. Não é mais tempo de nós brincar. Aleluia. Vem cá, canta, xanda, canta. Canta, danda, barrinda, canta, xanda, canta. Jesus está aqui nessa noite para te acolher, para derramar suas bênçãos sobre a tua vida. Aleluia. Não temos mais tempo de brincar, não sabemos o dia de amanhã, mas não sabemos o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus
Temos na reta final, amada igreja. Temos na reta final, aleluia. Espírito Santo de Deus maravilhoso. Ele estava no céu. Quando tudo foi criado, ainda Deus fala. Quando fazemos a imagem do homem, a sua semelhança, Jesus estava com ele, a luz, aleluia. E o verbo se fez carne, canta, barriga, canta, aleluia. E o verbo se fazendo carne, veio à terra, aleluia. Dá sua vida por nós, fez tantos milagres, fez tantas coisas maravilhosas. O que nós muitas vezes temos que duvidar? Não duvida, canta, chanta, canta, barriga, conta. Não duvida do que Jesus pode fazer na tua vida. Se você entregar nessa noite, aleluia, a tua vida a Jesus, Ele vai se comprometer. Ele não está aqui para te oferecer chave de casa. Jesus não está aqui nessa noite para te entregar riquezas, mas Ele está aqui nessa noite para te dirigir um caminho reto, um caminho de salvação, te livrar do inferno, aleluia. Oh, glória, aleluia. Canta, chanta, canta, canta, lá na barriga, conta, chanta, canta. Canta, chanta, canta, lá na barriga, conta. Deus de mistério, Deus de poder e glória. Ah, tu acha que Jesus não tá nem vendo, te olhando, nem te vendo? Ainda canta, chanta, canta, lá na barriga. Ele está aqui nessa noite te contemplando. Foi Ele que te preparou para estar aqui nessa noite fria, cantando a barriga, conta. Ele está aqui te contemplando nessa noite o teu coração. Aleluia. Você acha que não tem jeito? Ah, tu acha que não tem jeito, mas Jesus é a solução para tudo. Aleluia. Ele visita a tua casa nessa noite. Aleluia. Oh, glória, glória, glória. Vinda, canta, chora, canta lá na barriga. Ele visita a tua casa. Busca Ele, diz o Senhor, nessa noite. Aleluia. Busca as madrugadas. Aleluia. Busca Ele as madrugadas. Deus manda te dizer nessa noite. Você verá glória. Você verá a glória dele. Você acha que não tem mais jeito na tua vida? Tem sim, Jesus está nessa noite. Oh, glória, 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 glória. Ah, Espírito Santo de Deus maravilhoso, aleluia. É Deus de mistério, Deus de poder e glória. Canta lá na barriga, conta, chanta, canta. Ah, madrugada, busque, Senhor. Se esforça, se não tem palavras, começa a chorar, canta lá na barriga, conta. Se você não tem palavras, coloca teus joelhos no chão, aleluia. Começa a buscar Ele. Ah, tu acha que a tua enfermidade não tem cura? Ainda canta, chanta, canta. Para Ele isso aí é nada, diz Jesus nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui para te abençoar. Toma uma decisão nessa noite. Ah, se você não dá os passos para o lado de Jesus, Ele não vem, que Ele romba a tua porta, cantando a barriga, conta, chanta, canta. Jesus que é educado, cantando a barriga, precisa de uma atitude de você. Deus te manda te dizer nessa noite, aleluia.